Olá pessoal, eu sou Joselmo, professor de matemática do Cefet, unidade Timóteo, e nessa aula de hoje darei continuidade ao estudo de sequências numéricas que a gente viu na aula passada. Tá? Na aula passada eu finalizei com exemplos de sequências, e aqui estão duas delas, a sequência dos números pares e a sequência de Fibonacci. E aí nós vimos que, por exemplo, o termo A1, né, que é o primeiro termo da sequência, nesse caso vale 2, para a sequência dos números pares, o termo A2 vale 4 e assim por diante. E nós vimos também que os termos da sequência eles são gerados a partir de uma regra. Uma vez conhecida a regra, a gente consegue identificar qual que é o próximo termo aí que está oculto nessa listagem. Por exemplo, o próximo termo que deveria aparecer seria o próximo número par depois do 10, né, seguindo a ideia aqui. E aí, o próximo número par depois do 10 seria o 12, depois o seguinte seria o 14, depois o 16 e assim por diante. Veja que a gente poderia querer extrapolar um pouco mais. A gente poderia fazer uma pergunta do tipo, qual que é o centésimo número par, sem ter que listar todos. E aí, essa pergunta, na verdade, seria querer saber quem é o termo a 100 dessa sequência aqui. No caso da sequência de Fibonacci, a mesma coisa, né? Que a gente tem 8 números listados, e aí a gente poderia querer saber qual que é o 20º termo da sequência de Fibonacci. Ou seja, a gente poderia querer saber quem que é o termo A20. De um modo geral, qual que é o termo AN dessa sequência que ocupa a posição N. E aí veja que para saber quem que é esse termo AN, o que nós precisamos saber é quem que é a função que gera os termos dessa sequência. Lembre-se que quando definimos a sequência lá na aula anterior, nós definimos a sequência como uma função que vai dos naturais em R. Então, o que gera os termos da sequência é a lei dessa função aqui. Esse termo AN, né, da maneira como está escrito, ele é chamado de termo geral da sequência. Então, para o nosso problema, o que a gente quer saber é quem que é o termo geral da sequência. Eu vou pegar um exemplo em que nós vamos construir a sequência, né, observando cada um dos seus termos, e em seguida a gente vai tentar generalizar isso, tentando descobrir quem que é a lei que define todos os termos da sequência ali, ou o termo geral. Então, o exemplo que eu vou pegar é o seguinte. Vamos lançar um número n de moedas distintas e determinar a quantidade AN de resultados possíveis. Né? Os resultados aqui, no caso, são cara, que eu vou representar pela letra K, e coroa, que vai ser a letra C. Então, veja o que vai acontecer. A gente vai pegar um número natural n de moedas, por exemplo, 1, e aí a gente vai lançar essa moeda e vai observar quais são os resultados possíveis, né? Cara ou coroa. E aí o número A1, ou o termo A1 da sequência, ele vai te dizer quem que é esse número de resultados possíveis, certo? Então, vamos lá. Então, considerando uma moeda, então quais são os resultados possíveis para esse lançamento? É claro que lançando uma moeda apenas, ou você vai obter cara ou vai obter coroa. E assim você tem dois resultados possíveis aí. Então, e aí veja, pensando já em sequências, né? Aqui o n é igual a 1, ou a posição da sequência é igual a 1, você tem o termo A1 igual a 2. Ok, mesma coisa, né? Pensando que foram lançadas duas moedas, né? Então o caso agora seria n igual a 2. Se são lançadas duas moedas, aqui dá para a gente listar quais são os casos possíveis. Pode ser cara e cara nas duas moedas, cara na primeira, coroa na segunda, coroa na primeira, cara na segunda, coroa nas duas moedas. Então, aqui você tem 4 resultados possíveis aí. Mas o ideal era a gente tentar determinar esse número de resultados possíveis em função do número de resultados para o lançamento de uma moeda. Porque veja, se você fixa o resultado da primeira moeda, e aí pode ser que ela tenha cara, assim como ela pode ser coroa. E aí, uma vez fixado o resultado da primeira moeda, o que a gente vai fazer é
variar o resultado da segunda moeda, né? Já que eu estou supondo que são duas moedas aí lançadas. Então, o resultado da segunda moeda pode ser cara também, assim como pode ser coroa. E aí, veja, fixado o resultado da primeira como sendo cara, variando o resultado da segunda, você vai ter o resultado como sendo cara nas duas, ou cara na primeira e coroa na segunda. E aí, isso seriam esses dois resultados aqui listados. Então, a gente conclui o seguinte: para cada resultado fixado para uma moeda, você tem dois resultados gerados ao acrescentar essa segunda moeda. Então, o número total de resultados para as duas moedas vai ser duas vezes o número de resultados para uma moeda apenas. E aí, 2 vezes 2 vai ser 4. Ok, mesma coisa agora 3 moedas. Vamos analisar. Listando aqui os casos para 3 moedas, a gente encontra 8 resultados possíveis. Mas aí, de novo, né, vamos tentar determinar esses resultados possíveis seguindo a ideia lógica aqui. Vamos supor que foram fixados os resultados das duas primeiras moedas, né, por exemplo, cara e cara, e aí acrescentamos a terceira moeda e fizemos variar o resultado dela. Né? O resultado dela pode ser cara, né, assim como as outras, assim como ela pode ser coroa. Então, para cada resultado das duas primeiras, você tem dois resultados para a terceira moeda aí. Então, o número de resultados possíveis para as três moedas vai ser duas vezes o número de resultados possíveis para duas moedas. Então, nesse caso, o número de resultados vai ser 2 vezes 4 ou 8 resultados possíveis, como a gente listou. E aí, agora sim, a gente consegue identificar o resultado, né, considerando o número qualquer de moedas aí. Veja, se forem 4 moedas, o número de resultados possíveis vai ser o quê? 2 vezes 8. E aí são 16 resultados possíveis. Bom, aí com isso nós podemos construir uma tabela. Nessa tabela eu tenho na primeira linha o número de o número de moedas, né, lançadas. E aí a gente pode fazer uma ligação com a posição na sequência, veja que são números naturais, né? E na segunda linha aparece o termo AN, que é o número de resultados possíveis no lançamento. E aí a gente consegue preencher um pouco mais essa tabela, né, seguindo a lógica. Então veja, se são lançadas 5 moedas, então o número de resultados possíveis aqui vai ser, como a gente viu, 2 vezes o número de resultados para 4 moedas, que vai ser 32. E aí veja, se são lançadas 6 moedas, o resultado vai ser 2 vezes o número de resultados para 5 moedas. Então vai ser 64. 2 vezes 64, 128 vai ser o número de resultados para 7 moedas aí. Veja que a gente conseguiu determinar a lógica na qual os termos dessa sequência são construídos, mas por enquanto ainda não resolveu o nosso problema. Porque, né, o que nós queremos é saber qual que é o número de resultados, sei lá, por exemplo, no lançamento de 20 moedas. E aí, será que para responder essa pergunta eu teria que ir fazendo essa listagem? Na verdade, não. Basta observar o seguinte. O termo A1, que é o número de lançamentos para uma moeda, ele vale 2, que por sua vez é 2 elevado a 1. O termo A2, ele é 4, que é 2 elevado a 2. O termo A3 é 8, que é 2 vezes 3. Então veja que existe uma relação entre o número de moedas lançadas e uma potência de 2, em que o expoente é justamente o número de moedas lançadas. Então o termo A2 ele é 2 elevado a o número de moedas lançadas, assim como o termo A3 é 2 elevado a 3. E aí, com isso, a gente tem o resultado de todos os lançamentos. O termo A4 é 2 elevado a 4, o termo A5 é 2 elevado a 5, e assim por diante. Então, veja, se nós quisermos saber qual que é o número de resultados obtidos ao se lançar 10 moedas, o resultado disso vai ser 2 elevado a 10, ou 1024. De uma maneira geral, pelo que nós vimos, o número de resultados ao se lançar n moedas vai ser 2 elevado a n.
Então, o termo geral dessa sequência vai ser 2 elevado a n. Então, reescrevendo a sequência, o número de resultados vão ser 2, 4, 8, 16, 32, assim por diante, né? 2 elevado a n de uma forma geral aí. Bom, a gente pode pegar vários outros exemplos, né, de sequências e os seus termos gerais. Então, por exemplo, a sequência dos números pares. Veja que o número ele é par se ele é um múltiplo de 2, de modo que o termo A1 vale 2, o termo A2 vale 4, ou seja, 2 vezes 2. O termo A3 vale 6, ou 2 vezes 3, e assim por diante. Então, de um modo geral, o termo AN ele vai ser 2 vezes n. Outro exemplo, suponha que a gente tem essa sequência aqui, né? Sequência de frações, e aí vamos tentar determinar quem que é o termo geral. Bom, para determinar o termo geral, a gente pode observar o padrão que existem nos termos. Veja que todos eles são frações, né? Primeira coisa. Os denominadores são sempre potências de 3, né? De modo que o termo A1 é 3 elevado a 1, o termo A2 é 3 elevado a 2, o termo A3 é 3 elevado a 3, e assim por diante. Então, o termo AN, o seu denominador vai ser 3 elevado a n. Agora, outro detalhe é que o numerador ele é sempre uma unidade a menos que o denominador. 2, 3, 8, 9, 26, 27 e assim por diante. Então, se o denominador, de uma forma geral, é 3 elevado a n, o numerador vai ser 3 elevado a n menos 1. E aí, se você separa, né, 3 elevado a n por 3 elevado a n é 1, menos 1 sobre 3 elevado a n. Então, o termo geral dessa sequência vai ser isso aí. Outro exemplo de sequência, né, a sequência de Fibonacci, que nós falamos lá no início, essa daqui também tem um termo geral. Em alguns casos, o termo geral ele é um pouco mais óbvio, né? Você olha para a sequência, você já identifica quem que é o padrão nos termos, e aí você consegue identificar esse termo geral aqui. Em outros casos, você tem que pensar um pouco mais, né, que seria esse caso aqui, mas é possível ser determinado. Em outros casos, como a sequência de Fibonacci, o termo geral ele já não é tão óbvio e, além disso, ainda precisa de alguns argumentos matemáticos, né, que a gente acaba não vendo aqui. E aí, nesse caso, o termo geral dessa sequência de Fibonacci é dado por essa expressão aí, que não é nada óbvia, né? Veja que aqui não se usa o AN, né, como é o convencional, mas o fato de se usar o FN ao invés de AN está relacionado com o matemático que estudou essa sequência aí. Então, bom, outra maneira de representar uma sequência é por meio de recorrência. E aí, como que seria isso? Para definir a sequência por recorrência, você define o primeiro termo da sequência, ou alguns primeiros termos, então você fixa o valor para esses primeiros termos, e os termos seguintes são determinados em função dos termos anteriores. Então, fixa um, que seria o primeiro passo, e os termos seguintes vão sendo construídos a partir dos termos anteriores. E alguns exemplos. Então, por exemplo, essa sequência é dada dessa forma. Então, aqui o termo A1, que é o primeiro termo, ele vale 1. E os termos seguintes são dados por essa expressão aqui. Vamos ver. Aqui está dizendo que o termo que ocupa a posição n mais 1, ele depende do termo que ocupa a posição n, que é o termo imediatamente anterior a ele. E ele depende da seguinte maneira. O termo que ocupa a posição n mais 1, ele vai ser 3 vezes o termo que ocupa a posição anterior a ele, mais uma unidade. O primeiro termo é 1. O segundo termo, né, que é o termo A2, ele vai ser 3 vezes o termo A1 mais 1. O termo A1 é 1, então 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. É o segundo termo aqui. O termo A3, o que ele vai ser? Ele vai ser 3 vezes o termo A2, ou seja, 3 vezes 4, que é 12, mais 1, que é 13. E assim vai, né? E você tem os outros termos. Outro exemplo de sequência dada por recorrência. Essa aqui. O termo A1 vale 2, e aqui está dizendo que o termo seguinte ele é igual
a 2 vezes o termo anterior. Então vamos lá. O termo A1 vai ser 2, o termo seguinte, que seria o A2, ele vai ser 2 vezes o termo anterior, ou seja, 2 vezes 2, que é 4. E assim por diante. Outro exemplo de sequência que é dada por recorrência é a sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci ela define os dois primeiros termos, né? O F1 vale 1, o F2 também vale 1. E aqui diz que os termos seguintes são dados da seguinte maneira. O termo que ocupa a posição n mais 2, ele depende do termo n mais 1 e o termo que ocupa a posição n. Então, ele depende dos dois termos imediatamente anteriores a ele. De tal forma que o termo Fn mais 2 ele é igual à soma dos dois termos anteriores. Então, se a gente vai construir na sequência, o F1, o primeiro termo, vale 1, o F2, o segundo, vale 1 também, e aí o seguinte vai ser a soma dos dois anteriores. Então, aqui vai ser 1 mais 1, que é 2. E assim por diante, você vai construir todos os termos da sequência. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado a entender um pouco mais esse conceito de sequências. Obrigado a todos e bons estudos.